Quais são as pessoas que Deus escolheu para o exercício da função ministerial? Alguns são chamados ou todos podem exercer funções na igreja? Quais são as qualificações, os ofícios, os requisitos exigidos pela palavra de Deus para que alguém possa ocupar funções ministeriais? São assuntos como esse que nós iremos falar na nossa aula de hoje, a nossa 7ª aula, que vai falar sobre o ministério da igreja, e eu gostaria que você mergulhasse conosco, estudasse a palavra de Deus aqui no nosso canal, para que você possa ser edificado para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, vem comigo e vamos aí para mais uma aula, e eu espero que você saia daqui edificado para a glória do nome do Senhor. Antes de começarmos a nossa aula, é muito importante que você tome nota aí de algum assunto, né? Pega um papel, uma caneta e vá fazendo as suas anotações para que você possa tirar bom proveito da aula de hoje. É muito importante também que você, antes de começar a assistir essa aula, dá um joinha, faça sua inscrição, ativa o sininho para que você possa também receber as notificações e informações em primeira mão. É muito importante também o seu comentário, porque quando você comenta aqui no nosso canal, você deixa aqui a sua opinião e a gente assim fica com muita satisfação em responder ou saber se você está gostando ou não do nosso trabalho. Isso é um feedback que a gente recebe para que a gente continue trabalhando e levando a palavra de Deus até você e até a sua casa. Não sei se você é aluno, se você é professor, não importa aí o seu título, a sua função, o importante é que você está aqui para aprender a palavra de Deus. Se é aluno, não deixa de visitar uma escola bíblica fisicamente, vá até a escola, aprenda a palavra de Deus. Se é professor, está aqui buscando um subsídio, né, um auxílio para que você possa dar sua aula, seja bem-vindo também e vamos juntos aprender a palavra de Deus. A nossa aula de hoje tem pelo menos 3 objetivos. O primeiro, apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal, observada tanto na antiga aliança e praticada pelos crentes na nova aliança. Então nós vamos dar uma analisada como era, né, essa visão bíblica do sacerdócio desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento e é praticado pela igreja na atualidade. Segundo, enumerar esses cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva, trazer para vocês quais são cada uma dessas funções para que a gente possa compreender melhor. E terceiro, explicar as qualificações de natureza moral e social que são exigidas para o exercício do ministério. Então você vai ver aqui alguns requisitos que eram exigidos para que essas pessoas pudessem ocupar essas funções ministeriais. Então, vem comigo e vamos aqui ao primeiro ponto da nossa aula de hoje. O nosso primeiro ponto vai falar sobre o ministério sacerdotal de todo crente. Aqui você vai compreender que não apenas alguns, mas todos os crentes foram chamados para exercer o ministério sacerdotal. Vamos compreender isso à luz do Antigo Testamento, o sacerdócio do Antigo Testamento. Quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Então, naquela época lá, da época de Caim, na época, né, de Jó, né, na época lá em Gênesis capítulo 12 de Abraão, não havia um ministério sacerdotal específico. Cada líder da família, né, cada patriarca ali, é que ia diante de Deus e oferecia o sacerdócio, o sacrifício, representava a família de forma sacerdotal. Então Abraão ofereceu altar pela família, o Jó ofereceu sacrifícios pelos filhos e assim também fez o Caim, né, e Abel, que ofereceram sacrifícios ao Senhor, ali representando as suas vidas diante de Deus. Então esse era um modelo que era praticado bem antes, quando não havia uma instituição da nação de Israel. Depois da instituição da nação de Israel, em Êxodo capítulo 9, verso 6, você vai ver que a nação foi posta como um sacerdócio para o mundo. A nação de Israel, ela ocupava uma função sacerdotal não só para si, mas de representar as outras nações diante de Deus. Ela era uma intercessora das outras nações. Depois, nós vamos ver que o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Você vai observar que somente a família de Arão, né, Arão era o sumo sacerdote, e somente os seus filhos poderiam ser
os sacerdotes. Então Arão era o sumo sacerdote, os filhos eram sacerdotes, e os descendentes demais ali da tribo de Levi, que era da mesma tribo também de Arão, é que poderiam exercer o ministério levítico, né? O ministério de auxiliar também na formação ministerial, ali em torno do culto sacerdotal. Esse era o modelo que havia durante a época da família de Arão. Foi estabelecido dessa forma. Já no nosso segundo ponto, nós vamos compreender uma doutrina confirmada no Novo Testamento. Veja, por exemplo, que o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Hebreus capítulo 8, verso 1 diz: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Ou seja, no Novo Testamento, nós vamos aprender que Jesus ocupa o papel de sumo sacerdote. Não há mais um sumo sacerdote como havia no Antigo Testamento, apenas um que poderia ser o representante de todos os demais. No Antigo Testamento, como nós falamos, somente Arão, ou na falta de Arão, o primogênito, e assim ia sempre o primogênito de cada dos filhos de Arão, é que poderiam exercer o ministério sacerdotal. Então veja que no Novo Testamento, Jesus desmancha isso ou desfaz isso a partir do momento em que ele assume o papel de sumo sacerdote pela igreja do Senhor. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Então Cristo é o sumo sacerdote e a igreja, ou todos os crentes, passam a ser esse sumo sacerdote. Veja, por exemplo, Apocalipse, capítulo 5, verso 10. E diz: E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, como sacerdotes, nós oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Olha o que diz Romanos, capítulo 12, verso de número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja que nós, como sacerdotes, temos que oferecer o nosso corpo como sacrifício. Agora já não é mais aquele modelo do ritual do Antigo Testamento, onde ali os sacerdotes ofereciam sacrifícios de animais, né, para representar o povo, representar a família, representar a nação. Agora não, agora nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo. Também nós ministramos o louvor como fruto dos nossos lábios. Hebreus 13, verso 13. Diz: portanto, oferecemos sempre a ele, a Deus, sacrifício de louvor. Isso é o fruto dos lábios que confessa o seu nome. Nós também temos como sacerdotes o dever de interceder pelos outros. Veja, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, que diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então é um dever de todo cristão, tanto oferecer o corpo como sacrifício, oferecer o fruto dos lábios, como também interceder pelos outros. Também, como sacerdotes, nós temos a missão de proclamarmos as virtudes de Cristo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, por exemplo, que nós temos um dever, uma missão de mantermos comunhão direta com Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso de número 13. Veja que José Gonçalves, escritor da nossa revista, diz que a nova aliança permitiu que cada crente, diferentemente do Antigo Testamento, em que só uma classe escolhida podia oficializar como sacerdote, pode agora entrar sem medo diante da presença de Deus. Então, todo cristão, sem exceção, todo crente, agora é um sacerdote, podendo exercer com eficácia, por exemplo, o ministério de intercessão.
né, de apresentar o corpo em sacrifício vivo, de louvar a Deus, de manter comunhão direta com Deus. Cada um de nós temos este dever, essa missão direta de apresentarmos as nossas vidas diante de Deus. Então é bom que você guarde isso aí. Só que essa doutrina, ela foi caindo no esquecimento. Ao longo dos anos, a igreja foi se modernizando, começando a criar uma estrutura, se organizar, e ela foi sendo perdida. Os cristãos foram deixados sem ter essa ideia de que são sacerdotes, né? São representantes da nação, do povo. A igreja, ela tem esse ministério. E aí foi se criando o clero, foi se criando, né, aqueles que podem ser os representantes de Deus na terra, e aí foi colocando-se uma ideia de que foi afastando o povo da comunhão com Deus. Mas essa doutrina, ela foi resgatada na reforma. Veja que essa doutrina é uma doutrina bíblica resgatada na reforma protestante. No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há função sacerdotal para os membros da igreja. O Papa, ele é considerado o vicário de Cristo. Ele é o representante de Deus na face da terra. Só que quando aconteceu a reforma protestante, na época de Martinho Lutero, um dos temas, né, que foram resgatados ali foi de que a igreja, ela exerce um sacerdócio livre, ela tem acesso direto diante de Deus. Eu não estou dizendo com isso que a igreja não precisa ter uma liderança, que a igreja não precisa ter seus líderes, seus pastores, aqueles que vão conduzir o rebanho. Não é isso. Estamos falando de acesso a Deus diretamente, falar com Deus, orar, interceder, louvar o Senhor, adorar o Senhor. Então veja que no Novo Testamento, conforme Hebreus capítulo 13, verso 17, diz que ali os líderes são chamados de guia espiritual. O que é a função de um guia espiritual? É aquele que faz junto, que guia, que mostra o caminho indo junto, compartilhando junto. Então, a ideia que se tem no Novo Testamento não é de um pastor que vai ser o intercessor da igreja, como se fazia no Antigo Testamento, na figura de um sumo sacerdote. O pastor, ele é aquele que ora junto com a igreja. É aquele que aprende junto com a igreja, que ministra junto com a igreja, que faz junto com o irmão. Então, precisamos de oração, vamos orar junto, vamos clamar junto, vamos buscar junto, vamos interceder uns pelos outros. Então, essa é a figura pastoral vista na visão do escritor aos Hebreus. Então, a doutrina, né, da reforma protestante, que foi restaurada na questão do sacerdócio real, que todo cristão exerce, ela vem justamente para desfazer essa visão que havia de que só o padre, de que só o clero eram os únicos representantes de Deus aqui na terra. Eram aqueles que podiam falar em nome de Deus e apresentar as pessoas para Deus. Então isso era uma completa contradição daquilo que as Escrituras ensinavam. A doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes foi resgatada na reforma luterana no século XVI. Qualquer cristão verdadeiro, ele participa dos benefícios de Cristo e da igreja. É uma das declarações de Martinho Lutero. A reforma, ela pregou um retorno radical às Escrituras, somente às Escrituras, porque havia várias ideias, várias ideologias, e ainda hoje continua isso, sendo colocadas, e são colocadas não pela Bíblia Sagrada, mas são ideias das pessoas. As pessoas construíram uma ideia em torno de como deve ser, de como deve funcionar, e isso elas julgam que são a base para se tudo existir. Mas a gente precisa entender que com a reforma protestante, uma das coisas que foi restaurada, e a igreja precisa ficar esperta com relação a isso, nós precisamos ter muita cautela com relação a isso, somente as Escrituras é a base de ensinamento do cristão, da igreja e da atualidade. Nós não podemos ficar aderindo à ideia e a pensamentos de pessoas, senão as coisas vão sendo avacalhadas e daqui a pouco a igreja vai perdendo a sua identidade e deixa de ser a igreja do Senhor. Então, para terminar esse ponto, nós queremos acrescentar uma fala do pastor José Gonçalves, quando ele diz assim: convém destacar que no catolicismo o Papa, também denominado de Santo Padre,
está no topo da hierarquia sacerdotal. Somente os padres cabe a função de intercessor. Dessa forma, a função sacerdotal de intercessor que cabia a todo cristão foi elitizada. Ela se tornou apenas de um grupo de pessoas. E apenas os clérigos, né, os católicos, na questão do clero, né, dos líderes religiosos, é que podiam ouvir a confissão das pessoas. Essa crença, por exemplo, está baseada justamente na confissão auricular, né, de ouvir confissão, as pessoas confessarem os seus pecados, no qual um fiel confessa-se a um clero, a alguém da alta cúpula da igreja para poder receber o perdão. Evidentemente, essa prática ela é oposta, é um polo completamente oposto ao ensino da Bíblia, que diz que qualquer cristão pode confessar suas falhas diretamente a Deus e a qualquer um outro cristão. Então veja que as doutrinas, né, elas foram sendo formadas e criando-se uma base fora daquilo que diz o texto sagrado. Você vai ver hoje muita gente, às vezes, fazer citações, reivindicações e querer chamar para si algo que a Bíblia não dá, algo que a Bíblia não dá base para que possa existir. E a finalidade é justamente que você estude a palavra. Afinal de contas, nós estamos numa escola bíblica dominical e é uma escola bíblica. Então a ideia é que você aprenda a palavra de Deus como ela diz. Então está aqui e aí você consegue compreender que todo cristão ele foi restaurado ao seu ministério sacerdotal. Como eu posso resumir esse ponto dizendo que a doutrina bíblica do sacerdócio universal do crente é um fato na nova aliança. A igreja constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Vamos à estrutura ministerial do Novo Testamento, que é o nosso segundo ponto. O ministério quintuplo da igreja. Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Veja que aqui é citado 5 dons ministeriais, que nós conhecemos assim, né, como essa expressão, 5 dons ministeriais, que o autor da revista colocou como ministério quintuplo. Mas antes de eu falar sobre esses 5 dons ministeriais, vale a pena salientar que o entendimento que tenho, baseado na Bíblia, desse texto, é que aqui não se trata necessariamente de uma hierarquia dentro da igreja. Isso aqui são dons ministeriais concedidos por Cristo, um chamado de Deus para a igreja. É Ele que chama os seus filhos para essas funções que estão aqui. Com que objetivo? Visando o aperfeiçoamento dos santos. Lógico que eu não estou entrando aqui no mérito da discussão da estrutura de uma denominação ou da denominação, porque dentro do conceito pentecostal há algumas divergências ou 2 grupos que pensam diferente justamente sobre esses dons que vamos apresentar aqui. Então é bom que você entenda que na maneira ou da lógica da hierarquia da igreja, né, nos dons da hierarquia da igreja, aqueles que eram administradores da igreja, de forma humana, falando da organização, esses eram os presbíteros, os anciãos e os bispos. Esses tinham funções, né? Eram os ofícios, eram cargos que essas pessoas recebiam para exercerem na igreja. Já essa questão de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, o texto diz que era uma escolha diretamente feita por Deus. Diz assim, ele quem? O próprio Senhor Jesus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. Inclusive, eu vi uma explicação muito boa sobre isso, mostrando, por exemplo, que aqui alguns teólogos entendem como a mão de Deus, né? 5 dons ministeriais. A mão de Deus atuando na igreja diretamente, coordenando a igreja, controlando a igreja a partir desses 5 dons ministeriais. E na forma como eles são colocados, coloca-se o apóstolo aqui, profeta, evangelista, pastores e mestre. Na questão da mão aqui, você vai entender que o dedo polegar consegue tocar todos os outros dedos e os outros dedos não conseguem fazer isso com todos os outros. Veja que não há essa mesma facilidade. Você vê que o apóstolo, né, o dom apostolado ou apostolado, ele consegue facilmente tocar qualquer um dos outros dons. Então, você vai entender a partir daquilo que a gente começa a explicar a partir de agora. Então, quando você fala da hierarquia, né, de hierarquia do jeito que é colocado na atualidade,
Esses dons aqui virou rótulos, virou status. Status. O camarada ele quer ser chamado por algum título, ele quer ser conferencista internacional, tem gente que é o apóstolo, é o pastor, é o profeta, é o mestre e é o missionário. Então virou mais um rótulo do que um chamado divino. Veja que esses dons espirituais, esses dons ministeriais, era a igreja que reconhecia essas funções nessas pessoas. Por exemplo, era a igreja que reconhecia a função que cada um exercia. Reconhecia o apóstolo, reconhecia o evangelista, reconhecia o pastor, reconhecia o médico, porque via neles essa capacitação, via neles esse chamado que Deus havia feito. Então, infelizmente, na atualidade, banalizou demais. Eu não quero aqui entrar no mérito de quem está banalizando e quem não está. Não vou levar a discussão para o âmbito pessoal, dar o nome de alguém aqui. Mas é preciso que a gente compreenda que aqui está falando de uma capacitação espiritual dada para que pessoas possam exercer funções na igreja. Você vai observar que o diácono Filipe, ele era diácono da igreja, ele tinha uma função na estrutura, uma função estrutural. Mas ele também é chamado de evangelista. Então ele era diácono na estrutura, mas tinha o dom, nesse quintuplo aqui, de evangelista. Ele ia até as outras cidades, pregava o evangelho e ganhava multidões para Cristo. Então veja que o apóstolo Pedro, ele vai dizer assim: e eu também sou presbítero convosco e dou conselhos. Então veja que o apóstolo Pedro era presbítero. Então veja que uma coisa eram os dons da hierarquia, na estrutura administrativa da igreja. Outra coisa era o chamado ministerial, o dom ministerial, a função ministerial que ele desenvolvia. A confusão toda está justamente na ideia do título, do rótulo que foi criado na ideia da presente era. Veja que algumas igrejas, e inclusive a Assembleia de Deus, ela vai ter uma postura diferente. Nós não temos consagração ou ordenação para mestre, profeta e nem apóstolo. Na nossa estrutura, a gente só reconhece ou faz a consagração, a ordenação. A gente tem ali a separação ao diaconato, depois ao presbitério, depois ao evangelista e depois ao pastorado. É uma função da hierarquia da instituição, da denominação. Outras já usam o título de bispo, outras usam o título de missionário, outras usam títulos de apóstolo, outras usam títulos, por exemplo, de ancião. Então veja que essa estrutura hierárquica que se tem na atualidade desenvolvido nas instituições não acompanha necessariamente o modelo literalmente, ponto por ponto, como está na estrutura do Antigo Testamento, na estrutura do Novo Testamento. Então é preciso que acompanhe-se, tenha-se a ideia do que é a estrutura de uma organização na atualidade daquilo que é a estrutura moldada e feita pelo Novo Testamento. Então espero que você compreenda até aqui. Na nossa instituição, nós não temos essas ordenações de apóstolo, de mestre e nem tampouco de profeta. Não há uma ordenação para essas funções, só se ordena para 2 cargos desse quintuplo ministerial. O próprio pastor José Gonçalves, no livro de apoio à revista de Escola Bíblica Dominical, ele vai colocar isso para nós, mostrando que as funções, o chamado ainda é evidente. O próprio pastor Ciro Sanches, numa aula que dá de auxílio à Escola Bíblica Dominical, também reconhece a evidência de que esses dons, essas funções, elas continuam na atualidade. Não estamos falando de rótulo, de título, mas estamos falando de funções eclesiásticas, de chamado de Deus para exercer o ministério. Inclusive na história da igreja, quando lemos aí a história da igreja da presente era, já na era moderna do pentecostalismo, você vai ver às vezes pastores, escritores, ao se referir a determinados homens, chamavam eles de missionários sem ter necessariamente título de missionário, como Daniel Berg, Gunnar Wingre, Eurico Bergs e tantos outros homens pioneiros da obra eram chamados tem um que chama de apóstolo do Amazonas, um apóstolo do Pará, são chamados de apóstolos, mas eles não tinham título
Eles não tinham rótulo de apóstolo, mas eles eram reconhecidos como verdadeiros apóstolos, homens que conseguiam tocar qualquer uma das funções daquilo que está nos dons ministeriais, né? Tanto conseguiam exercer o ministério profético, de evangelista, pastoral ou de mestre. Então, vamos entender um pouquinho sobre cada um desses dons. Na nossa visão pentecostal, apóstolo é alguém que é enviado a uma missão. E quais são os requisitos? Essa é a visão nossa ministerial. Quais são os requisitos para ser um apóstolo? Ter estado com o Senhor Jesus, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, ter visto o Senhor e ter operado sinais e maravilhas. Essa é uma das exigências ou um dos argumentos usados por uma ala dos pentecostais que acredita que esse dom já não existe mais na atualidade. Somente aqueles que escreveram, né, os textos sagrados do Novo Testamento é que poderiam ser chamados de apóstolos. Outros, de uma linha pentecostal também, acredita que esses dons, numa visão não de título, não de rótulo, mas numa função de chamado ministerial, do exercício do ministério. Esses dons continuam em evidência e continuam existindo na atualidade. Veja, por exemplo, que nós temos grandes homens de Deus que nunca usou e nem gostavam de ser chamados de mestres, porque eles não têm a ideia do título, mas eles exerciam essa função de mestres, de passar o conhecimento para os outros, de ensinar os outros. Então é bom que você guarde essa ideia que estamos passando para você. Então nós temos o segundo, que é o profeta, alguém inspirado e autorizado, né, para falar em nome de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava, consolava e trazia a revelação daquilo que estava para acontecer no futuro com as pessoas. Nós vamos ver isso, por exemplo, depois de Judas e Silas, e também eram outros profetas, exortavam, confirmaram os irmãos com muitas palavras. Veja que na igreja primitiva havia este dom de pessoas que usavam o dom de profecia para confortar os irmãos, para edificar os irmãos. E havia pessoas ali que profetizavam, às vezes dando a entender o conhecimento do futuro, de coisas que estavam para acontecer. Não podemos confundir aqui com o dom de profecia, porque há uma descrição por parte do apóstolo Paulo do dom de profetizar, que diz que todos podem buscar o mesmo dom, e há a função ministerial ou exercício ministerial dado por Deus, do chamado que Deus faz de alguém para ser profeta, que é aquele que está autorizado para falar em nome de Deus, para exortar, para consolar ou trazer um conhecimento das coisas futuras conforme Deus queira falar com seus filhos. A Escritura vai distinguir quem é os profetas e quem é aquele que tem o dom de profecia. Todos podem exercer o dom de profecia. Já o ministério do profeta, né, desse ministério era para alguns que são chamados, pois Deus deu uns, não deu todos, mas deu uns para serem apóstolos e outros para serem profetas, é assim que está no texto. O terceiro dom que aparece aqui, o terceiro chamado ministerial que aparece aqui, é centrado na salvação de almas, que é o dom de evangelista. Veja que Filipe foi até Samaria pregar a Cristo e era chamado de Filipe ou evangelista, aquele que pregava o evangelho, alcançava pessoas. O evangelista é aquele que vai, né, de um alcance maior para falar da graça, do amor de Deus, no alcance de outras pessoas para que elas possam vir a Cristo. Nós temos aqui a quinta função, que é a função de mestre. O mestre, ele possui a função de ensinar. E o texto diz que se ensinar, faça isso com dedicação. Então, o que nós podemos ver hoje é que existem muitas pessoas que acabam ocupando um cargo e, às vezes, não são dignas do cargo que ocupa. Então, é muito sensível isso que eu estou falando. Às vezes pode até ser mal interpretado por algumas pessoas, mas eu espero que você compreenda. Às vezes, quando você cria o cargo, quando você cria a função para dar a alguém, nem sempre esse alguém está capaz para a função. Mas quando há o reconhecimento daquilo que alguém é, daquilo que alguém tem, daquilo que alguém faz, fica bem diferente. Então, tanto mestre, apóstolo, profeta, pastor, evangelista, tem que ser chamado por Deus
e reconhecido pela igreja daquilo que as pessoas de fato foram chamadas para fazer. Para não ficar pessoas cumprindo um papel sem serem chamadas para aquele papel. Há pessoas que são mestres, mas não conseguem ser pastores. Há pastores que não conseguem ser mestres, né? Há evangelistas que não conseguem ser pastores. Há profetas que não conseguem ser mestres. E isso acaba bagunçando, né, tirando a virtude daqueles que deveriam de fato serem reconhecidos e receberem de fato o título de acordo com aquilo que foram chamados por Deus. Veja o que pastor José Gonçalves diz para a gente concluir esse ponto. Ele diz: os dons ministeriais não são vistos como meros cargos eclesiásticos, mas como dons de Deus que são reconhecidos pela capacitação divina que os acompanham. Nesse aspecto, não estão relacionados a status eclesiásticos, mas ao serviço cristão. No contexto bíblico, observamos que é a unção, isto é, a capacitação dada por Deus, que determina o ofício e não ao contrário. Então, concluímos esse ponto aqui e vamos ao nosso segundo subponto, falando sobre o serviço de diáconos e presbíteros. No Novo Testamento, mostra como o diaconato ele foi instituído. Aqui nós vamos observar que havia dentro da igreja a necessidade, havia uma murmuração entre gregos, né, contra os hebreus, porque as viúvas estavam sendo desprezadas. E assim surgiu o diaconato, esse ministério diaconato. Veja que o texto diz que essas pessoas, eles iam cuidar dos órfãos, das viúvas, na distribuição, para que os apóstolos não deixassem a sua função. Quem foram os homens que foram escolhidos ali? Foram escolhidos, por exemplo, Felipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, né, que era o procélito de Antioquia, e também Estevão. E esses homens eram cheios de fé do Espírito Santo. Então veja que eles tinham a aprovação da multidão, cheios de fé e cheios do Espírito Santo. O sentido das palavras aqui, de diácono, é a ideia de servir. O diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja, agir mais na área social da igreja, na distribuição dos alimentos, cuidando dessas funções. Veja que mais tarde o apóstolo Paulo, melhor dizendo, ele apresenta uma lista de requisitos de o que deve ser exigido de um diácono para que ele possa ser de fato um diácono, o que ele tem que ter para que ele seja reconhecido como um diácono na igreja. Nós temos aqui também o termo presbítero, né, que é usado para se referir aos anciãos que presidiam as igrejas. Então veja que esse texto aparece aí em Atos capítulo 14, verso 23, em Atos capítulo 20, verso 17. Eles supervisionavam, presidiam ou exerciam uma função pastoral dentro da igreja. Eram essas funções que cabiam a eles dentro da esfera da igreja. Então, ao resumir o nosso segundo ponto, nós podemos dizer que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres que podem exercer essas funções na igreja. Então, a nível de concluir o nosso segundo ponto, nós podemos compreender que cada cargo desse ou funções que foram relatadas aqui, o chamado ministerial, são dados por Deus para que possam exercer o trabalho na igreja do Senhor, prestando assim um relevante serviço e cooperando para a edificação do corpo. É isso que nós podemos entender nesse segundo ponto. E para nós fecharmos, nós vamos para as qualificações para o ministério. Aqui está as qualificações de natureza moral. Veja que Paulo, ele expõe qualificações para o exercício ministerial nas cartas pastorais. E aqui nós listamos algumas delas. Quais são as qualidades, as qualificações que Paulo coloca aqui? Primeiro, veja que ele não pode ser alguém apegado ao dinheiro, ou seja, não pode ser avarento, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Então veja que Paulo está colocando aqui que o camarada não pode ser alguém apegado ao dinheiro, ganancioso. Porque se ele vê a obra de Deus com esse objetivo, se ele for alguém ganancioso, ele vai desvirtuar completamente a missão da qual Deus deu ele para que ele possa fazer a igreja. Então, se a pessoa está vendo a igreja como um meio de lucro, de fonte de lucro, é aquilo que Paulo vai dizer para Timóteo. Timóteo, grande fonte de lucro é a piedade. Mas aqueles que querem ficar rico,
esses acabam transpassando a fé, porque o amor ao dinheiro é a espécie de todas as raízes de males. Então veja que aqui o apóstolo está mostrando para a igreja, mostrando para Timóteo, que ele precisava fugir dessas coisas. Ele não pode ser o quê? Apegado ao dinheiro. Segundo colocação de Paulo aqui é ser irrepreensível, não possuir acusação válida. Veja bem, não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada. Ou seja, não estamos dizendo aqui que o presbítero, que o diácono, que o homem de Deus, o pastor, o líder religioso, ele não tenha erros, ele não cometa erros. Ninguém na vida consegue viver uma vida sem erros, mas ele precisa possuir uma vida irrepreensível no aspecto de possuir acusação válida. Se você tem alguma coisa que desabone a sua conduta e pode ser validado por outras pessoas, olha, ele faz isso. Tipo, um exemplo, ele compra e não paga, ele está devendo no comércio. Ele agride a esposa e todo mundo sabe disso, os vizinhos sabem disso. Então, quando você tem esse tipo de acusação moral contra a sua vida, você deixa de ter o credenciamento, a autoridade para ser um representante da igreja, para ser um líder, para ser um obreiro na igreja do Senhor. Então, qualquer área moral que afeta a sua vida com relação à vida amorosa, né, a vida financeira, alguma coisa que desabona a sua conduta, que descredencia aquilo que você prega, você não tem autoridade mais para ensinar. Você perde a autoridade completamente. Então ele precisa ter uma vida irrepreensível diante da sociedade. Charles Swindoll, ele diz assim: integridade moral arruinada significa que o líder renunciou à capacidade de liderar. José Gonçalves diz: um obreiro infiel está desqualificado para ser ministro de Cristo. E ele diz mais ainda: os líderes não podem levar uma vida desordenada. Se não podem ordenar a própria vida, como irão colocar ordem na igreja de Deus? Então, qualquer pessoa que ele não tem uma vida limpa, uma vida correta, uma vida justa diante da sociedade, perante as pessoas, ele não tem autoridade para lidar com a igreja de Deus. E ele precisa tomar muito cuidado, porque se estiver praticando os erros, vai cair no descrédito e desacreditar a própria obra de Deus. E por isso a igreja tem sofrido na atualidade. Vamos a uma outra das qualificações que Paulo apresenta na questão social. Ele diz: não pode ser soberbo, isso é, arrogante e orgulhoso, de difícil convívio social, que age com teimosia e arrogância. Então veja, por exemplo, que ele não pode ser soberbo, arrogante ou orgulhoso. E quantas pessoas que são arrogantes, orgulhosas e querem exercer a função ministerial? Veja, por exemplo, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. São atribuições da área social, de natureza social, que o líder, o obreiro, precisa exercer. Então, se alguém não tem controle da sua própria natureza, do seu próprio nervosismo irado, a ponto de destratar, maltratar, de agredir pessoas, de não ter convívio social, é uma pessoa de completa dificuldade de convívio social, não consegue se relacionar bem com ninguém. Causa problema com todo mundo é ruim, todo mundo não presta, todo mundo não vale nada, todo mundo é ruim para ele. Então, é um convívio social. Tem alguma coisa errada. Quando você vê alguém assim, deve ser analisada essa qualidade aí. Alguma coisa está errada com essa pessoa. Veja, não pode ser irascível, truculento ou violento. Ou seja, não deve ser arrogante nem briguento. Ou seja, que não pensar antes de agir de forma descontrolada contra o outro. Então, qualquer obreiro, qualquer líder, qualquer função que você exerça na igreja, você precisa ter controle de suas emoções, controle de suas ações, controle do seu nervosismo, do seu temperamento, porque nós que somos obreiros, somos pastores na obra do Senhor, que lidamos com o rebanho, que lidamos com pessoas, nós somos colocados à prova o tempo todo, com pessoas que vão tentar, às vezes, nos tirar do sério. Há situações que até, às vezes, nos tiram do sério. E a gente precisa ter muito cuidado para sermos moderados, porque, afinal de contas, somos exemplo do rebanho do Senhor. Somos exemplos da igreja de Deus. Se não somos exemplo no trânsito,
no comércio, né? Com o trato com a nossa esposa, como a gente trata a nossa esposa publicamente, diante das pessoas e dentro de casa também. Como nós tratamos os nossos filhos, como nós tratamos as pessoas na sociedade, alguém no trânsito. Tudo isso vai refletir no homem de Deus que nós pregamos que somos. Então, se nós não temos esse bom controle sobre a nossa vida, nós não temos autoridade moral para falar de Jesus às outras pessoas. E veja o que diz o pastor José Gonçalves quando ele diz: os líderes devem analisar as situações difíceis com calma e amabilidade, e em nenhuma circunstância com violência física. Então a gente precisa analisar cada situação. O membro, a pessoa que está debaixo da minha responsabilidade, é uma alma que eu preciso cuidar e apresentar diante de Deus. Eu tenho um dever de guiá-la, de conduzi-la. Segue aqui, o caminho é esse, vamos juntos, estamos indo para o céu, sede meus imitadores, do que Paulo diz, como eu sou de Cristo. Então, o líder ele precisa ter essa visão de conduzir a igreja à presença do Senhor. E as qualificações para o ministério. Há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. E são requisitos inegociáveis. Se não podes viver à altura das normas e exigências do ministério, sai dele. Esse não é o teu lugar, conforme diz o pastor José Gonçalves, citando aí, na Bíblia de Estudo Pentecostal diz: você tem uma posição de liderança espiritual, ou você gostaria de ser um líder um dia? Então compareça com o padrão de excelência de Paulo. Os que têm grandes responsabilidades devem atender às elevadas expectativas. Ainda na Bíblia de Estudo Pentecostal diz: a igreja não deve aceitar pessoa alguma para a obra ministerial, tendo por base apenas seu desejo, sua escolaridade, sua espiritualidade, ou porque essa pessoa acha que tem visão ou chamado. A igreja precisa aceitar pessoas que de fato são exemplares no seu testemunho, no seu trato, no seu relacionamento, na sua vida moral, na sua vida social, para que ele tenha uma vida ilibada na presença do Senhor. Então eu espero que essa aula tenha trazido proveito para você e você tenha compreendido aquilo que Deus tem guardado para a sua vida. Há qualificações claras para o exercício do ministério na Igreja de Cristo. E essas qualificações exigem de mim e de você que nós tenhamos uma vida clara, exemplar na presença de Deus. Que Deus te abençoe com essa palavra. E a conclusão é que todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e aos outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Todo cristão tem esse privilégio de apresentar a si mesmo e os outros intercedendo pelas pessoas. Então nós temos esse dever, esse direito de clamar, de interceder, essa liberdade. Deus pôs na igreja alguns para o exercício de funções específicas. Isso também é claro. Deus chamou todos para o sacerdócio, mas Deus também colocou algumas pessoas para exercer funções de lideranças na igreja do Senhor, para conduzir o rebanho do Senhor. E esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus da igreja, dádivas. Não é o meu mérito, mas é a dádiva de Deus. Eu vivo uma vida de santidade de acordo com o chamado que Deus me fez. Não é para ganhar o chamado, mas é porque Ele me chamou, eu preciso me colocar nessa condição. Então, que Deus te abençoe com esta palavra, que ela encontre espaço no seu coração e que você venha ser edificado cada vez mais. Comenta, compartilha, não esqueça de dar um joinha, de fazer a sua inscrição e de ativar o sininho para que nós possamos compreender. Teve alguma dúvida acerca de algum assunto que eu falei aqui, ficou meio duvidoso, era para ter explorado mais, você gostaria de ouvir mais sobre esse assunto? Comenta aqui, deixa o seu comentário, manda um feedback para nós, para que quem sabe a gente possa fazer um vídeo exclusivamente só sobre um assunto e aí possa explicar um pouco mais para você compreender a palavra de Deus.